Olá, muito boa noite para você que está conosco na programação da TV Canção Nova. Está no ar o programa Oitavo Dia e nós já começamos uma sequência sobre a Santa Missa, só que a partir de hoje nós vamos falar da missa em detalhes, em cada parte, né, Padre Paulo? É isso mesmo, nós vamos passar com você as riquezas dos ritos da Santa Missa e a teologia que está por trás. Todos nós que participamos da missa, e até a gente pode convidar as pessoas a acompanhar, se tiver um domingo em casa, um missal, a trazer junto com o programa, né, e ficar acompanhando. Nós temos aquele rito inicial que é justamente a procissão de entrada com o canto. Vamos começar pelo canto, Padre Paulo. O que os ministérios de música podem cantar como canto de entrada na missa? Bom, se nós formos olhar dentro do missal romano, você verá que cada missa que é celebrada tem uma antífona de entrada. E aqui é importante que as pessoas que compõem músicas, né, os nossos talentosos compositores de música, saibam que existe essa riqueza. Ou seja, as antífonas de entrada da missa deveriam ser uma espécie de refrão, onde se canta e logo em seguida se colocam salmos. Então, através daquele refrão da antífona de entrada e dos salmos, o sacerdote caminha com os ministros na direção do altar. Então, aqui é que está o espírito original, digamos assim, do canto de entrada. Uma antífona e salmos. É assim que deveria ser a antífona e o canto de entrada. Porém, a Igreja admite, é possível fazer adaptações. Essas adaptações devem ser autorizadas pela Conferência Episcopal. Então, a forma melhor é nós irmos ao inário litúrgico da CNBB, que é onde nós encontramos os vários cantos de entrada, as várias possibilidades de cantos para a missa. Outros cantos podem ser também aprovados adequadamente. Porém, devemos lembrar o seguinte: qual é a natureza do canto de entrada? A natureza do canto de entrada é uma natureza de convocação. Deve-se colocar o espírito da liturgia que será celebrada, colocar já o tema daquilo que é o mistério celebrado. Então, sobretudo, é importante que não sejam sempre aquelas mesmas músicas batidas que nós estamos acostumados, mas que haja, por parte do Ministério de Música, uma certa criatividade no sentido de preparar a missa. É isso que quer dizer criatividade litúrgica. Não é inventar uma missa nova. A missa ela já existe. Criatividade quer dizer o seguinte: você pegar aquele material que já está lá, sem vida, e soprar o Espírito Santo nele. O que é que isso quer dizer concretamente? Dê uma lida antes na liturgia da palavra, saber qual é o tema do dia, qual é o tema que está sendo celebrado. E a partir disso, escolher, então, cantos adequados. E o canto de entrada tem essa índole, não é? De convocar a celebração eucarística. E existe algum ritmo em especial? Porque o que a gente vê muito são cantos de louvores, cantos mais alegres no canto de entrada, né? Sim, o canto de entrada ele é geralmente mais alegre. Agora, vamos lembrar que o canto litúrgico, por excelência, é o canto gregoriano, não é? Esse deveria ser o canto litúrgico que realmente se utiliza na Santa Missa. Agora a Igreja, ela também já há longos séculos, não é uma coisa de 40 anos para cá, há muitos séculos a Igreja aprendeu a se adaptar às várias circunstâncias e vários estilos de música, né? Você tinha, por exemplo, se a gente for há 200 anos atrás, havia missas orquestrais, né? Em que as pessoas estavam na moda, as pessoas gostavam, né, da música orquestrada, com orquestras tocando, e se fazia missa orquestral dentro da própria igreja. Bom, foi uma adaptação daquela época, também nós podemos adaptar aos ritmos da nossa época. É importante, porém, que não sejam ritmos e músicas que profanem o ambiente, porque existem ritmos profanos e ritmos mais sagrados. É importante que a música faça orar, não é? Não somente se alegrar, porque muitas e muitas vezes as pessoas acham que qualquer coisa vale tudo. Não. Uma coisa é um canto de entrada, outra coisa é, por exemplo, um canto de ato penitencial.
São dois cantos absolutamente diferentes. Eu daria essa sugestão aos ministérios de música que olhassem com carinho para o inário litúrgico da CNBB e aqueles que têm talento para a composição que pudessem utilizar também as antífonas. E, quem sabe, de vez em quando, cantar alguma coisa em gregoriano, porque também isso é muito bonito, porque especial. são cantos que acompanham a igreja durante séculos. Normalmente, o canto de entrada ele é precedido de um comentário. O domingo mesmo vem com alguma coisa já relacionada à liturgia. Essa é a forma correta? Bom, não é o que está no missal. Isso é algo que se colocou no Brasil, que se instalou praticamente quase como se fosse a norma. Ou seja, a gente começa a missa com um comentarista que diz boa noite, seja bem-vindo, etc. E ali começa a missa. Mas não é assim a tradição e não é isso que está, sobretudo, na norma do missal. Se nós quisermos obedecer à norma do missal, aquilo que está realmente contido no missal romano, a coisa seria da seguinte forma. A missa inicia com o povo que está em silêncio, aguardando, não é? E então inicia o canto, sem nenhum comentário. Apenas inicia o canto. Em algumas igrejas existe a tradição, por exemplo, de se colocar um sino, não é? Quando está tudo pronto, para que os músicos, o Ministério de Música saiba que deve iniciar o canto, toca-se um sino na entrada da sacristia ou na entrada da igreja e com aquele sino as pessoas já ficam de pé, já se inicia. Sabemos que vai começar a missa. As pessoas não precisam ser informadas do que é uma missa, elas já estão lá e sabem o que é a missa. Então inicia o canto de entrada. O padre então chega e traça o sinal da cruz, saúda o povo e então, somente então, é que existe o comentário inicial. É isso que está previsto no missal. Tá? Não sou eu quem estou inventando aqui. Está na instrução geral do missal romano. Você vai dizer, mas padre, por que é que ninguém segue isso? Bom, porque é que ninguém olha para o missal como uma lei, né? Esse é o problema, que há uma certa mentalidade das pessoas que preparam a liturgia, elas acham que aquelas letrinhas vermelhas que estão lá no missal, acham que aquilo é uma sugestão. Olha, se você quiser, quem sabe você segue isso daqui. Não, aquelas letrinhas vermelhas que estão no missal são lei, aquilo é lei litúrgica. Não é algo, se você quiser, é assim. É assim. Portanto, é algo que, por exemplo, as pessoas que elaboram os nossos folhetos litúrgicos de domingo, né, deveriam levar em consideração que nós estamos implantando um costume que é contrário à lei do missal. Não é? Por quê? Porque existe uma razão teológica. A razão teológica é que a primeira palavra a ser pronunciada na missa deveria ser uma palavra que vem do Padre. Ou seja, nós nos colocamos em primeiro lugar, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Padre então saúda a graça e paz, conforme está no missal. E então, somente então, as pessoas são introduzidas por um breve comentário na celebração do dia. Esse comentário pode ser feito pelo próprio Padre, pode ser feito por um diácono ou por um outro ministro, ou seja, o comentarista. Agora é importante que esses comentários sejam preparados e sejam bem curtos. É difícil, Lides, falar curto, é fácil falar comprido. Né? Então, a gente precisa entender isso, que quanto mais curtinho, melhor. E se as coisas forem bem preparadas, introduzirá as pessoas, sem dúvida alguma, no espírito da celebração. Seguindo então, Padre Paulo, ao canto de entrada para a procissão. Todas as missas têm que ter essa procissão de entrada? Sim, todas as missas têm alguma forma de procissão de entrada. Né? Às vezes uma procissão mais curta e breve, onde o padre, somente com 2 coroinhas, se dirige ao altar. Às vezes uma procissão mais solene e longa, que vem desde a entrada da igreja. Não é? No entanto, alguma procissão deve haver. O padre deve se deslocar na direção do altar. E isso simboliza, de forma muito bonita, o Cristo que vem. Não é? O padre, ali, nós vamos receber o sacerdote, que é a pessoa do Cristo. Então todos ficam de pé para a entrada do sacerdote, porque essa atitude nossa de expectativa da vinda do Senhor, o Senhor que vem. Então,
deve haver alguma forma de procissão. O padre que se aproxima do altar. E qual é a composição da procissão? Bom, pode ser aquela simples, mas pode ser uma procissão um pouco mais comprida, conforme for o dia, se for uma solenidade, e se quiser solenizar a missa com incenso, por exemplo. Não é? Logo, na entrada, vai o ministro com o incenso, fumegando, não é? E atrás, cruz e velas. Atrás da cruz e das velas, podem vir outros ministros, se houver, mas é importante que haja um ministro que carrega o evangeliário. Esse evangeliário, geralmente, ele é carregado pelo diácono. Mas se não houver um diácono, ele pode ser carregado por um leitor. A Instrução Geral do Missal Romano coloca essa possibilidade, não é? Que o leitor leve o evangeliário. Se não houver diácono, mas houver um padre concelebrante, é o padre concelebrante quem leva o evangeliário, não é? E atrás, o sacerdote. Essa seria mais ou menos uma composição de uma procissão de entrada um pouco mais solene. Agora, é importante também que se saiba que o caminhar na direção do altar é um ato espiritual, não é? Que as pessoas caminhem com essa disposição de quem faz uma oração com as pernas, não é? Caminhar orando. É uma coisa muito interessante isso, porque nós somos um povo que caminha na direção do céu. Então, o espírito da procissão de entrada é este, não é? Na liturgia bizantina existe um hino muito bonito que fala dos anjos, miríades e miríades de anjos que acompanham o Cristo que vem. É um pouco esse sinal, essa procissão de entrada que nós fazemos na direção do altar. E o incenso, Padre Paulo, qual é o significado dele na missa? Bom, algumas pessoas ficam escandalizadas quando veem que a Igreja Católica usa o incenso, principalmente porque dizem, não, isso é coisa de macumba, isso é coisa de terreiro, ou então de religiões pagãs antigas, greco-romanas. Isso daí é a prova de que a Igreja Católica se paganizou. Não, não é a prova da Igreja Católica pagã, isso é simplesmente a prova de que o manual de liturgia da Igreja é o livro do Apocalipse, não é? Então, nós sabemos que no livro do Apocalipse existe toda essa realidade litúrgica, se nós formos olhar para ele, não é? Anjos com a sua liturgia, pessoas que se prostram com coroas, túnicas brancas, palmas, cânticos de louvor, altar, incenso que queima, braseiro, etc. Tudo isso está lá. E o que é que simboliza o incenso? A fumaça do incenso simboliza a nossa oração que sobe até Deus. É um sacrifício, né? O incenso, para quem não sabe, é a resina de uma árvore, né? Se você corta a casca da árvore, ela sua aquela resina, e é aquela resina que então é aromática e é queimada no carvão. Significa a nossa oração como um bom odor que sobe até Deus. Por isso deve-se incensar somente as coisas e pessoas que representam a presença de Deus, não é? Então, o incenso não é usado para qualquer pessoa ou qualquer coisa, somente as pessoas que representam a presença de Deus. Por exemplo, um pagão, uma pessoa que nunca foi batizada, ela não pode ser incensada, mas um cristão pode ser incensado, porque ele é templo do Espírito Santo. Padre Paulo, nós voltamos daqui a pouquinho então para falarmos um pouco mais sobre esse primeiro passo, esse início da Santa Missa que você já pôde ver, tem muita riqueza, né? Então não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. O programa Oitavo Dia está de volta e nós estamos tratando da missa passo a passo para você conhecer a sua celebração, conhecer e participar melhor, né, Padre Paulo? O senhor falou no bloco anterior sobre ministros, na hora da procissão inicial, né, a posição de cada um dos diáconos, dos ministros. Esse ministro que o senhor se referiu é o ministro da Eucaristia, como a maior parte conhece? Não, não se trata disso. Nós conhecemos pela palavra ministro qualquer pessoa que está servindo na Santa Missa. Eu não estou falando do ministro extraordinário da comunhão eucarística, não é? Em si, naquilo que é o missal. Veja, eu estou respondendo aquilo que está no missal.
que está previsto. No missal não está previsto nenhum lugar para o ministro extraordinário da comunhão eucarística nesta procissão. Não é? O ministro extraordinário da comunhão eucarística, ele não precisa necessariamente entrar na procissão, não precisa, inclusive, estar no altar. O ministro extraordinário da comunhão pode estar no meio dos fiéis e, no momento adequado, não é? Subir ao altar para ajudar na distribuição da comunhão. Não é? Quando eu falo de ministros na procissão, eu estou falando de quê? Estou falando dos acólitos, não é? Que estão lá para ministrar, e leitores, geralmente acólitos e leitores instituídos, se prevê no missal, mas é também possível que sejam acólitos e leitores extraordinários, ou seja, que não são instituídos, mas que estão lá servindo ocasionalmente. Nessa procissão, o senhor falou também da presença de velas, do crucifixo. Qual seria a função desses instrumentos? Bom, em primeiro lugar, a cruz de Cristo é que vai praticamente sendo o guia, né? Eu sempre, isso é algo assim até bastante pessoal, eu quando caminho numa procissão de entrada, eu gosto sempre de olhar para a cruz que vai na minha frente, né? Então eu sigo a cruz de Cristo. E essa é a atitude do cristão, né? Tome a sua cruz e me siga. Esse seguir olhando para a cruz de Cristo, seguindo, olhando para Ele. E, claro, a cruz, ela é iluminada com as velas. Por quê? Porque as velas são símbolo da nossa fé, que vão ali acompanhando a cruz de Nosso Senhor. É importante recordar que a cruz e as velas são carregadas pelos acólitos. Vamos então usar agora a palavra, né, acólitos no lugar de ministros, mas compreendendo que nem sempre são acólitos instituídos, às vezes são aquilo que nós chamamos comumente de coroinhas, né? Então, os coroinhas devem vestir uma túnica ou uma batina com sobrepeliz. Sobrepeliz seria uma túnica mais curta que deixa aparecer a batina preta ou, às vezes, se é o caso de um coroinha, a batina vermelha por baixo, né? Então, eles devem carregar estes instrumentos. As pessoas que vão na procissão de entrada deveriam estar paramentadas. Então, devem estar usando pelo menos uma túnica. Esse é o normal, né? É aquilo que está previsto no missal, é aquilo que está previsto, inclusive, também no cerimonial dos bispos, que as pessoas que servem ao altar estejam usando uma alva, uma túnica ou batina e sobrepeliz. Com relação às velas, Padre Paulo, em que momento elas devem ser acesas? Porque existem também comunidades que fazem quase que um ritual com o acendimento das velas, com comentários. Qual é o correto pelo missal? Bom, trata-se aqui então das velas do altar, né? Então as velas do altar devem ser pelo menos duas, tá? Existe, além desse abuso que você estava recordando, de fazer todo um ritual para acender as velas, etc, etc, existe o fato de que em alguns lugares, sistematicamente, só se deixa uma vela no altar. Está incompleto, não é assim. Deve haver pelo menos duas velas no altar. E essas velas elas vão aumentando conforme a solenidade da missa. De tal forma que uma missa semanal teria apenas 2 velas, uma missa dominical 4 velas e uma solenidade 6 velas. Se o bispo está presente na celebração da missa pontifical, então colocam-se 7 velas, porque trata-se da presença do bispo, as 7 velas, como está, inclusive, no livro do Apocalipse, né? Os 7 candelabros que estão lá no início da visão para as 7 igrejas, as 7 cartas, né? Então, realmente o Apocalipse é o nosso manual de liturgia. E, então, acender as velas deveria ser feito antes da missa, normalmente por um sacristão, uma pessoa que foi treinada para isso e sem nenhum problema, né? Sem grande ênfase nesse acender as velas. Por quê? Porque existem momentos em que esta ênfase já é prevista pela própria liturgia. Você vê, por exemplo, na vigília pascal, as velas do altar
são acesas durante o canto do Glória, não é? Então, celebra-se a Santa Missa, fazem-se muitas leituras, etc. Quando chega a leitura da epístola, da carta de São Paulo, então canta-se o Glória e acendem-se as velas do altar. E esse canto do Glória é acompanhado, inclusive, do toque dos sinos, tanto fora da igreja, na torre, como também dentro da igreja, as pequenas sinetas e campainhas. Então, são momentos em que a liturgia valoriza o acender as velas. E isso tudo já está previsto no missal. Qual é o passo inicial, logo em seguida a procissão de entrada? Bom, o padre e os ministros, os acólitos, se aproximam do altar, devem fazer reverência profunda para o altar. Essa reverência profunda para o altar, ela acontece se o Santíssimo Sacramento não está presente no presbitério. Se o Santíssimo Sacramento está lá presente, no santuário, no lugar onde vai ser celebrada a missa, se está lá no altar, né, principal onde vai ser celebrada a missa, então deve-se fazer genuflexão para a presença do Santíssimo. Se não, se o Santíssimo está numa capela lateral, distante, distinta, que não está no perímetro ali onde vai ser celebrada a missa, então se faz somente a reverência, a inclinação profunda. Para quem? Para o altar. Algumas pessoas fazem inclinação para a cruz. Depende da geografia da igreja, onde é que a cruz é colocada, mas é importante saber que a reverência do início da missa é feita para o altar. Na maior parte das vezes, por tradição, o altar e a cruz estão na mesma direção, porque geralmente a cruz é central e o altar está lá na frente da cruz. Então, coincide que a reverência para a cruz é também uma reverência para o altar. No entanto, a liturgia atual do missal romano prevê que a reverência seja para o altar, porque o altar é Cristo, né? E aqui que está a riqueza, né, do nosso espaço litúrgico, o espaço sagrado. O altar é o próprio Cristo. Ele é o sacerdote, a vítima e o altar. Ele é essas três coisas. Então, é por isto que o padre, depois de feita a reverência, beija o altar, né? Este beijo do altar que somente o padre e os diáconos fazem, claro, o bispo também, né? Se for o caso de um bispo, mas falando de uma missa normal, o padre e os diáconos beijam o altar. Este beijo é um beijo dirigido ao Cristo. Deve ser um beijo orante. Eu insisto muito nessa coisa de que os gestos litúrgicos devem ser orados, rezados. Antes do concílio, né? Diria, nem tanto antes do concílio, antes do movimento litúrgico, porque durante o século XX houve todo um movimento bonito, né, de liturgia. Antes do movimento litúrgico havia uma ênfase muito grande nessa coisa do jurídico, da leizinha litúrgica, né? Então, é previsto uma reverência, então vou lá e faço a reverência porque está previsto, né? É a reverência jurídica. Eu insisto muito que as coisas sejam feitas de forma orante, seja uma reverência de quem está